enorme, pesado e altamente feroz, uma espécie extinta que imperou em seus dias de glória. O maior tigre que já existiu era equiparado em força e tamanho ao temido leão das cavernas. Mas o que fazia desse tigre tão forte e por que animais tão poderosos assim deixaram de existir? Esse é o Ordinário e hoje veremos tudo sobre o tigre de Ningandong. Então já clica logo no botão do like e vamos nessa! Há milhares de anos atrás, na natureza emanava muitas feras, animais que causavam espanto, medo, mas também respeito. Dentre os felinos existiu um que representou muito bem todo o poder que os tigres da atualidade carregam, e esse tigre era o tigre de Ningandong. Ele foi o maior tigre já registrado até o momento, e as informações que temos sobre ele ainda são escassas, pois a quantidade de fósseis encontrados até hoje é baixa. E antes que você pense em comentar que o tigre dente de sabres Smilodon era maior do que o tigre de Ngandong, saiba que geneticamente o dente de sabre não era considerado um tigre, e em relação a tamanho e peso, você verá que o tigre de Ngandong e o Smilodon eram bem próximos. Na verdade, o dente de sabre não era considerado nem mesmo um felino. De acordo com a revista Current Biology, análises de DNA em um fóssil de 50 mil anos indicou que a estrutura genética de um tigre dente de sabres não se encaixa em nada na classificação de um felino, mas isso é assunto para um outro vídeo. O tigre de Ngandong viveu no período Pleistoceno superior, que data de 126.000 a 11.500 anos atrás. Os fósseis foram achados na Indonésia, mais especificamente na ilha de Java e em regiões próximas a ela. Apesar do tigre de Ngandong ter como habitat a ilha de Java, ele não é o tigre de Java, que foi extinto na década de 70. Acredita-se que o tigre de Ningandong tenha sido isolado na ilha de Java e em outras ilhas próximas, após um evento tectônico que teria separado boa parte daquela região que antes eram mais próximas. Ao que tudo indica, a região da ilha de Java é realmente abundante em fósseis, pois foi encontrado esqueletos completos de um stegodon, além de muitos fragmentos de bovinos já extintos. O tigre de Ningandong é considerado até o momento o maior tigre que já existiu. Com base nos primeiros fósseis encontrados, considerou que esse tigre poderia medir 3,5 metros sem a cauda e pesar cerca de 400 quilos. Mas uma descoberta recente de um fêmur de 48 centímetros que pertenceu a um tigre de Ngandong mostrou que esse tigre poderia chegar a 3,60 metros sem a cauda e pesar até 470 quilos e obter 1,20 m a 1,40 m de cernelha. Seus caninos também eram bem maiores, podendo chegar a 14 centímetros. Essa fera atacava tanto em terra como na água, já que ele era um excepcional nadador. Nadava tanto nas cachoeiras das ilhas como no mar. Fisicamente, era muito semelhante a um tigre de Bengala, só que maior. E da mesma forma, ele podia atravessar a nado de uma ilha para outra. Apesar do tamanho, acredita-se que o tigre de Ningandong teria sido tão habilidoso e rápido como os tigres da atualidade, pois o ambiente em que ele vivia era de mata fechada e terreno irregular, obrigando os animais habitantes das ilhas a terem uma certa agilidade para sobreviverem nesse tipo de habitat. Podiam pular de uma altura de aproximadamente 7 metros, mas devido ao seu peso, quando saltavam do chão, chegavam a atingir apenas 1,5 metro, o que para um felino é uma altura relativamente baixa. Porém, a distância de um pulo de um tigre de Ngandong é espantosa. Ele poderia pular aproximadamente 10 metros de distância. Suas garras eram mais grossas e maiores, o possibilitando sustentar o peso do seu corpo quando subia em árvores, da mesma forma que um tigre moderno faz. Durante uma caçada, o tigre de Ngandong enterrava suas garras na parte traseira de sua presa ou no dorso para ferir a vítima e diminuir a sua velocidade. Logo depois, ele abocanhava seu pescoço, a sufocando ou destroçando quando a presa era muito grande. O tigre recebeu esse nome pois foi o primeiro fóssil encontrado no vilarejo de Ngandong, em Java, mas ele também é conhecido como tigre gigante.
ciência explica que os animais dessa época eram tão grandes assim devido à abundância de alimentos disponíveis. Os herbívoros também eram em alta escala, pois a variedade e quantidade de vegetação era muito superior à de hoje em dia, e toda a flora recebia uma oxigenação maior e sem poluentes, a fazendo ser muito mais nutrida. Com herbívoros maiores e mais nutridos, a sua reprodução era em maior número. Assim, os animais carnívoros tinham um verdadeiro banquete à sua disposição, e a competição por alimentos se tornava mais equilibrada. E quanto mais alimento, maior os predadores se tornavam. Mas o tigre de Ngandong não era o único tigre espantosamente grande da época. Próximo dali existia o tigre das cavernas, mas ao invés de habitar locais tropicais, eles viviam em ambientes mais frios ou de clima temperado, nos territórios da China, Rússia e Mongólia. Porém, ele também era realmente grande. O tigre das cavernas podia atingir o tamanho de 2,5 metros sem a cauda e pesava até 400 quilos. Sua altura de cernelha era a mesma do tigre de Ngandong, de 1,20 m a 1,40 m. Só a sua cauda poderia medir cerca de 1 metro e sua pelagem era mais espessa devido ao clima em que ele vivia. Ele estava no topo da sua cadeia alimentar, preferindo caçar grandes animais como bovinos, estegodontes, alces e até mesmo gigantopithecus, que é o maior primata conhecido até o momento. Seus caninos também podiam chegar a 14 centímetros, e isso facilitava bastante durante uma caçada difícil. Os primeiros fósseis encontrados na China mostraram como seus dentes eram enormes. Mas como animais tão poderosos foram extintos? Bem, há algumas possibilidades para que a extinção desses felinos tenha vindo a se concretizar. Acredita-se que cerca de 72 mil anos atrás, um enorme vulcão tenha entrado em erupção próximo ao território da China, e isso interferiu gravemente no clima de toda a região da Ásia. Esses animais não teriam suportado uma mudança climática repentina e vieram a sucumbir. Outra possibilidade seria o próprio aquecimento natural do planeta, que teria reduzido o número de presas dos grandes felinos, fazendo sua população diminuir até deixar de existir completamente. O fator decisivo para a extinção desses felinos ainda permanece um mistério. Pesquisadores torcem para que a descoberta de novos fósseis possam dar à humanidade mais informações sobre esses extraordinários animais. Até o momento, temos de 7 a 10 fósseis do tigre de Ngandong. A variação desse número é devido a testes que ainda estão sendo feitos para verificarem se esses fragmentos realmente pertenceram a esse poderoso tigre. E se você curte esse tipo de informação, já clica logo no botão do like e considere se inscrever em nosso canal. Se quer saber como monetizar um canal aqui no YouTube sem pagar nada por isso, clica no link do comentário fixado abaixo. Quer ajudar nosso trabalho a crescer? Compartilhe esse vídeo. Obrigado por assistir. Fui!